pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, conheceremos os motores GM Família 1 e Família 2. Desenvolvido pela Opel, que na época fazia parte do grupo General Motors, os motores não demorariam muito em equipar os carros da Chevrolet do Brasil, sendo que no país conquistaram uma excelente reputação por serem simples, robustos, confiáveis e com ótimo desempenho dependendo da versão. Os motores Família 1 e 2, apesar de serem semelhantes, há pequenas diferenças entre um e outro, que conheceremos no vídeo. Esses motores equiparam automóveis por décadas, tendo um representante que ainda é feito até hoje. Sendo assim, podemos dizer que já são 45 anos de história, se contarmos desde sua estreia nos anos 70. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vinícius. E antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de veículos e mecânicas. Então, vambora! Ao final de 1973 e início de 1974, ocorreria a crise do petróleo. E isso mudou radicalmente a indústria de veículos como um todo, já que os clientes começaram a exigir carros mais econômicos. E as regulamentações sobre poluentes começaram a ganhar força. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, o mercado europeu em geral optou em ter carros mais compactos e econômicos. Não só por conta dos hábitos de economia adquiridos por conta da grave recessão econômica, como também por conta das ruas e estradas apertadas tão comuns no continente. Mas mesmo assim, a Europa sofreu com a crise de desabastecimento de combustível. A Opel, braço da General Motors na Alemanha, passou a desenvolver uma nova família de motores, pois seus projetos mecânicos estavam ficando defasados. E a matriz norte-americana também demonstrou interesse, já que o público da América do Norte estava gostando de carros japoneses, cujos motores eram modestos, porém altamente confiáveis. E após anos de desenvolvimento, ao final dos anos 70, a Opel apresentaria o seu novo motor, que ficaria conhecido como 13N, um 4 em linha com bloco em ferro fundido e cabeçote em alumínio. Ele tinha fluxo cruzado tendo admissão de um lado e escape no outro, e o comando de válvulas no cabeçote era acionado por correia dentada. Todas soluções modernas para a época, que melhoravam a eficiência mecânica e auxiliavam na economia de combustível. O fluxo cruzado melhora a circulação da mistura ar-combustível e dos gases, além de permitir o emprego de válvulas maiores, e o comando no cabeçote melhora mais o uso das válvulas grandes. Ao empregar alumínio no cabeçote, permite dissipar melhor o calor gerado na região, aumentando a sua eficiência energética. Inicialmente, o motor vinha com volume de 1.3 litro e passou a equipar a nova geração do Cadete, cujo lançamento ocorreu em 1979, e a potência poderia chegar aos 75 cavalos. A missão do carro era difícil, já que tinha que encarar o bem-sucedido Volkswagen Golf. Dessa forma, a Opel adotou motor transversal com tração dianteira, ao invés do clássico longitudinal e tração traseira. Com a boa aceitação da mecânica, a Opel criaria uma versão um pouco maior com 1.6 litros, chamada de 16SH, que passou a equipar o Cadete a partir de 1981. E foi seguido pelo 18N, cujo deslocamento subiu para 1.8 litro e passou a equipar o esportivo Manta. Logo, os modelos maiores ganhariam a denominação de Família 2, enquanto que a versão 1.3 seria chamada de Família 1. Aparentemente parecem ser iguais, mas há algumas diferenças estéticas. No Família 1, o filtro de óleo fica no lado do coletor de escape, enquanto que no 2 está no lado do coletor de admissão. O respiro de óleo do 1 está no lado do coletor de admissão, enquanto que no 2 está no lado do coletor de escape. O Família 1, também conhecido por F1, tem bloco menor, enquanto que o Família 2 ou F2 tem um bloco um pouco maior e mais reforçado, tanto que alguns até chamam de bloco pequeno e bloco grande para diferenciá-los. A GM do Brasil, apesar de ter sofrido os efeitos da profunda recessão econômica, decidiu renovar os seus produtos e iniciar em 1980 com o tradicional Opala. No entanto, eles quiseram fabricar um carro totalmente novo, cuja filial brasileira ajudou a desenvolver juntamente com a Opel, dando origem ao sedã Ascona. A intenção da GM era a de criar um produto global que atendesse a maior parte dos mercados mundiais. E no Brasil ele ficaria conhecido como Monza, cujo lançamento oficial foi em 1982. E estava disponível nas versões sedã e hatch. E foi um dos pioneiros a vir com motor transversal, que se tratava de um Família 2 de 1.6 litro e potência de 72 cavalos, ou 73 na versão a álcool. Porém a potência deixava a desejar, e o desempenho ainda era mais prejudicado com uma caixa de 4 marchas. Mas em 1983 o problema foi resolvido, quando veio a versão 1.8 de 86 cavalos e um novo câmbio com 5 marchas. A linha Monza fez um imenso sucesso, sendo que em 1984 foi o mais vendido do Brasil, e repetiria o feito em 1985 e 1986.
Em 1984 lançaram o modelo 1.8 movido a álcool, cuja potência chegava aos 96 cavalos. Na Europa, a família 1 tinha um novo representante, o 12ST, com 1.2 litro que passou a equipar o novo hatch Corsa. E em 1986 é lançada a tão aguardada versão 2.0, que estreou quase simultaneamente em todas as filiais, incluindo no Brasil, cuja potência do Monza ficou em 99 cavalos na gasolina e 110 na versão a etanol. No entanto, ele só vinha equipado com carburador, enquanto que na Europa já contava com injeção eletrônica, sendo o modelo Bosch Motronic, e a potência era de 122 cavalos. Nessa época também criaria uma versão turbinada denominada de LT3, que tinha 2 litros e potência de 165 cavalos, sendo usado nos norte-americanos Pontiac Sunbird, Pontiac Grand Am e Buick Skyhawk T-Type. O motor tinha uma bela pintura em vermelho na tampa do cabeçote, e por incrível que pareça, essa versão bem apimentada era feita na fábrica brasileira em São José dos Campos, no estado de São Paulo. No entanto, toda a produção foi exportada, já que se fosse vendido no país, o preço final seria muito elevado, visto que o Brasil ainda se recuperava de sua grave recessão. A Isuzu, parceira japonesa da General Motors, desenvolveu uma versão a diesel de 1.5 litro, usando Família 1 como base, que também equiparia os carros na Europa, e ficaria conhecido como Isuzu 4EC1, que podia vir na versão aspirada ou equipada com turbo, e desenvolvia até 67 cavalos. A versão diesel ganharia excelente reputação por ser robusto, confiável e econômico. Com o sucesso do Monza, a Chevrolet do Brasil decide ampliar a linha e trouxeram outro sucesso europeu, o Kadett. Na verdade, ele foi vendido no Brasil nos anos 70, porém conhecíamos como Chevette. O Kadett nacional foi lançado em 1989 e vinha inicialmente na versão hatch, cujo motor 1.8 desenvolvia 95 cavalos, tanto na versão gasolina quanto a etanol. E também fizeram a versão esportiva GS, que tinha motor 2.0 a álcool de 110 cavalos. Pouco tempo depois surge a versão Station Wagon Ipanema, que inicialmente só vinha com motor 1.8, e apesar de suas muitas qualidades, não conseguiu fazer o mesmo sucesso do hatch, pois muitos não curtiam o design retilíneo da traseira. Em 1990 veio o primeiro Família 2 nacional com injeção eletrônica, que estreou no Monza na rara edição Classic 500 EF, em comemoração à vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis no ano anterior, mas logo passou a ser usado no restante da linha com motor 2.0. Enquanto isso, a Opel também comercializava a versão multiválvulas do Família 2. Primeiramente, a empresa queria fazer um motor para usar em corridas, e contou com a ajuda da renomada preparadora britânica Cosworth, e em 1988 lança o C20XE, que tinha 16 válvulas, e estava disponível na versão esportiva do Kadett, a GSI, cuja potência era de 156 cavalos. E no ano seguinte também passou a equipar a versão top de linha do novo sedã Vectra. No Família 1 também teve novidades, já que lançaram a versão 1.4 e também a 1.6, sendo que a última só vinha com injeção eletrônica, e equiparia muitos automóveis da Opel e também da Vauxhall, o braço britânico da GM. Já no Brasil, a linha Kadett passou a vir com injeção eletrônica, e também comercializaram o belo e exótico GSI conversível, cuja parte da montagem era feita pela renomada Bertone na Itália. A potência da versão esportiva era de 121 cavalos, um ótimo número para a época. Já o Monza foi renovado em 1991, cujo desenho agradou muito o público e ganhou o apelido de Tubarão, que por baixo da carroceria mantinha a confiabilidade do modelo antigo. Porém, em 1993, a GM passou a fabricar o sedã Vectra, que era o mesmo vendido na Europa, e tinha um projeto bem mais moderno. Mesmo com um novo carro, a GM continuou produzindo o Monza por mais um tempo. Nesse mesmo ano, passaram a fabricar no país o belo e imponente Ômega, que substituiu o veterano Opala, e a versão de 4 cilindros também era um Família 2. Com a abertura do Brasil aos importados, a GM passou a comercializar alguns produtos da Opel, porém usando a marca Chevrolet, e trouxe o Astra, que vinha importado da Bélgica, além do cupê esportivo Calibra, famoso pela aerodinâmica praticamente perfeita. Em 1994, a Chevrolet passou a fabricar outro modelo de sucesso no país, o Compacto Corsa, cuja missão era substituir o veterano Chevette, que vinha equipado com motores Família 1 de 1 e 1.4 litro, e todos tinham injeção eletrônica monoponto, algo que ainda não estava disponível em seus rivais diretos, e foi mais uma ótima sacada da GM brasileira, cujas vendas foram muito boas. Por conta da abertura do mercado nacional aos importados, caminhonetes médias como a Toyota Hilux e a Mitsubishi L200
pilotos venderiam muito bem. E vendo o grande potencial, a filial brasileira pegou o projeto japonês Isuzu Hombre, que com algumas modificações daria origem à Chevrolet S10, cujo lançamento oficial foi em 1995. A nova caminhonete veio inicialmente com motor família 2 de deslocamento aumentado para 2.2 litros, conhecido como C22NE, que era equipado com injeção monoponto e potência de 106 cavalos. Logo, o motor também estaria disponível no Ômega Nacional, que usava injeção multiponto e potência de 116 cavalos, melhorando mais o torque em baixos regimes. O desempenho da S10 não era dos melhores, mas mesmo assim fez muito sucesso, e logo lançaria sua versão SUV Blazer, um tipo de veículo que estava tendo alta procura na época, e igualmente fez muito sucesso, tanto que virou até referência em veículos do tipo, onde alguns chamam de Blazer até produtos que não são feitos pela GM. Nessa época, a linha do Corsa foi aumentada, surgindo as versões sedã, picape e station wagon, cujas linhas eram muito agradáveis. E também viria a injeção eletrônica multiponto para a versão 1.6 de 92 cavalos, além da versão esportiva GSI 16 válvulas, que era equipado com família 1 batizado de C16XE, e também era conhecido na Europa como Ecotec, e a potência era de 108 cavalos. Fazendo o carro passar dos 190 km por hora de velocidade máxima, um bom desempenho para a época. Outro modelo rápido era o Vectra GSI, que desenvolvia 150 cavalos e chegava aos 217 km por hora de máxima, sendo o nacional mais veloz de sua época. Mas em 1997, surge a nova geração do Vectra, e graças ao visual moderno e aos itens de série, agradou em cheio o público brasileiro, que também fez muito sucesso, e estava somente disponível na versão 2.0, e no modelo top de linha CD tinha 16 válvulas e desenvolvia 141 cavalos. Em 1998, a Opel lança a versão turbinada Z20 LET, que equiparia as versões mais esportivas como o Astra Coupé Turbo. Ele tinha 16 válvulas e desenvolvia 200 cavalos, que fazia o carro ir de 0 a 100 em apenas 7 segundos e meio e chegar aos 245 km por hora de máxima. Apesar do sucesso do Vectra no Brasil, muitos reclamavam da falta de torque em baixos regimes do motor 2.0. Assim, eles adotariam 2.2, também disponível na versão 16 válvulas, que melhorou seu desempenho, ainda que o seu consumo tenha aumentado um pouco. Em 1998, o Cadete deixa de ser produzido para dar espaço ao Astra, que também usava os motores família 2, e podia vir também na interessante versão sedã. Com o lançamento do Gol 1.0 16 válvulas, a Chevrolet não queria ficar para trás, e em 1999 lançou a versão 1.0 16 válvulas, cuja mecânica estaria disponível para a linha Corsa, e desenvolvia 68 cavalos, 8 a mais do que a versão de 8 válvulas. Porém, o público brasileiro da época tinha receio com motores multiválvulas, e a versão não vendeu tanto quanto a GM esperava. Na linha S10, apesar das versões turbo diesel e V6 ganharem mais destaque, a versão 2.2 ainda tinha o seu espaço, que ao final do milênio já contava com injeção eletrônica multiponto, e se tornou favorita entre os frotistas e órgãos governamentais. E em 2001, a linha foi renovada, que ganharia o apelido de Pitbull, por conta de uma propaganda da caminhonete na época, e ele viria com o novo motor família 2 com 2.4 litros, cuja potência era de 128 cavalos. Na Europa, a mecânica também era comercializada, mas tinha duplo comando e 4 válvulas por cilindro, que chegava aos 150 cavalos. Em 2003, a GM cria a tecnologia bicombustível conhecida como Flex Power, que podia usar tanto etanol quanto gasolina. Nessa época também já estavam comercializando a nova geração do Corsa, onde a Station Wagon não era mais oferecida, dando espaço à minivan Meriva, e também lançam a picape que ficaria conhecida como Montana. Os novos produtos também passariam a contar com motor família 1 de 1.8 litro, cuja potência era de 109 cavalos no etanol. E também tinha sua versão com 16 válvulas, que à época só era movida a gasolina e desenvolvia 122 cavalos.
Outro modelo que seria comercializado no país era a minivan Zafira, que tinha muitas qualidades, incluindo espaço para 7 pessoas. Na Europa, os motores Família 1 e 2 estavam sendo substituídos gradualmente por novos modelos, como o Família Zero, lançado em 1996, sendo todos de baixo deslocamento, indo de 1 a 1.4 litro. Todos têm duplo comando no cabeçote e 4 válvulas por cilindro, e tem até uma versão de 3 cilindros com 1 litro. Também tem a versão Geração 3, que é um derivado moderno do Família 1. Porém, todos têm comando multiválvulas e um bloco mais leve. E só vem na versão com 1.6 litro ou 1.8 litro, cuja potência pode chegar até os 209 cavalos na versão 1.6 turbo. E o Família 2 passou a ser substituído pela linha Ecotec, sendo esse o que podemos chamar de Ecotec verdadeiro, já que o mesmo nome vinha sendo usado em motores 16 válvulas do Família 1 e 2 desde os anos 90. A primeira geração vinha com 2 e 2.2 litros, onde teve até uma versão equipada com Supercharger, que foi usado somente em carros norte-americanos, como o Chevrolet Cobalt SS e o Saturn Ion Redline. A potência de ambos era de 205 cavalos. Em 2005, a GM do Brasil lança a nova geração do Vectra, que na verdade era o Astra na Europa, e também passaram a disponibilizar uma versão 2.4 de 16 válvulas, cuja potência era de 150 cavalos. Aos poucos, os motores flex estariam disponíveis para toda a linha Chevrolet, e em 2007 foi a vez da S10 e da Blazer receberem a nova tecnologia, cuja potência chegava aos 147 cavalos no etanol. E essa solução fez as vendas dispararem, mesmo não tendo opção de tração 4x4 nessa motorização. O sucesso foi muito grande, o que ajudou a sustentar a sua liderança nas vendas entre as caminhonetes. Por conta da alta procura, logo disponibilizaram um acabamento de luxo executive, que até então não existia para a versão de 4 cilindros a gasolina. Nos anos 2000, o Família 1 de 1.8 litro também passou a equipar os automóveis da Fiat, como o Palio na versão de 8 válvulas e o Estilo na versão de 16 válvulas, se tratando de um incomum acordo entre as filiais brasileiras. Nos anos 10, a Chevrolet do Brasil passou a substituir gradualmente os motores Família 1 e 2. Em 2012 vem a nova geração da S10, e mesmo sendo um produto totalmente novo, o 2.4 Flex continuava por lá. Mas não por muito tempo, já que em 2015 a caminhonete passaria a contar com uma moderna versão 2.5 de injeção direta. Porém, o Família 2 ainda estava disponível como versão de entrada, e o último exemplar foi feito em 2016, encerrando um ciclo após mais de 30 anos disponível nos carros nacionais. Já o Família 1 continuava firme e forte, e equipava a linha Onix, que fazia muito sucesso no mercado brasileiro, inclusive conquistando a liderança nas vendas. Tanto o hatch Onix quanto o sedã Prisma vinha com motores de 1 e 1.4 litro, mas em 2020 é lançada a nova geração, que passou a vir somente na versão hatch, e também só com motores 3 cilindros. No entanto, a geração anterior sobreviveu mais um pouco e foi rebatizado como Joy. Estava disponível na versão hatch sedã, que só vinha com motor 1.0 e potência de 80 cavalos no etanol. Mas a produção durou pouco tempo, já que saíram de linha em 2021. No entanto, o Família 1 de 1.8 litro continua sendo produzido até hoje e sobrevive na minivan Spin, cujo modelo passou por uma mudança visual recentemente e desenvolve 111 cavalos no etanol e 106 na gasolina. O argumento da GM em manter o veterano de 8 válvulas é o seu público-alvo, onde muitos clientes são taxistas e não abrem mão de uma mecânica simples e confiável. Sendo produzido há tanto tempo, é surpreendente a longevidade do motor, que se contar desde a estreia na Europa nos anos 70 já são 45 anos, e ainda é capaz de atender às normas e poluentes da atualidade. Os GM Família 1 e 2 conquistaram excelente reputação, sendo considerados simples, robustos e confiáveis, além de muitos deles terem um bom desempenho, e com certeza ajudou a cimentar a ótima reputação da Chevrolet no Brasil. Então, pessoal, qual a experiência que vocês têm com esses motores da GM? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de veículos e mecânicas. E eu me despeço ao ronco de um Astra Coupé Turbo. Até logo e fiquem com Deus! Jetzt